neste lugar. Meu Pai amado, que ele venha ser um instrumento, Senhor, valioso e precioso nas tuas mãos nesta noite, Pai. Usa ele conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, papai. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Motivo de grande alegria estar aqui juntamente com os irmãos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de poder estar novamente em Tua poderosa presença e também por ter o privilégio de novamente estar trazendo a Sua poderosa palavra ao coração da Sua amada igreja. Glórias a Deus. Desde já também estendo os meus agradecimentos ao bispo Jonathan Eloy, meu amigo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua esposa. Grandemente o Senhor recompense a cada um, a sua família. Glórias a Deus, o casal que aqui está, que Deus abençoe poderosamente. E eu confesso que meu coração muito se alegrou em ver que Deus ainda tem liberdade em poder usar as crianças. Aleluia! Porque em tantos lugares que o Senhor tem me permitido passar, é difícil ver as crianças estando com tanta liberdade na casa de Deus. E eu louvo ao Senhor porque aqui neste lugar está sendo preparado jovens e jovens da presença que vai fazer a diferença no futuro. Que Deus abençoe a cada um que habita e congrega nesse ministério. Aleluia. Cada criança também. Glórias a Deus. Estou muito feliz de verdade em estar aqui com os irmãos. E neste lugar já deu para perceber que nós temos a total liberdade, né? Cada um aqui leu uma palavra, teve uma oportunidade, louvou um louvor, e Deus falou. 2 palavras foram liberadas, né? 2 mensagens ao coração da igreja. Eu recebi cada uma e eu creio que essa vai somente completar aquilo que Deus já começou a falar. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Estaremos lendo Aleluia! a partir do verso 14. 2 de Reis, capítulo de número 5, o verso 14. A seguir. Glórias a Deus. Enquanto a igreja procura, que Deus venha abençoar poderosamente esse ministério. Aleluia, meu Deus! Pois eu creio, irmãos, que grandes coisas ainda virão, novidades, e eu creio que esse lugar ficará pequeno, porque Deus irá fazer grandes coisas neste lugar e através da vida de cada um que congrega aqui. Quem encontrou o texto diz amém, por favor. Amém! 2 de Reis, capítulo de número 5, o verso 14, diz assim: E então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do varão de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou limpo. Amém? Amém! Eu vou ler novamente para nossa memorização. O 14 diz assim: E então desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a palavra do varão de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou limpo. Amém? Amém! Pode assentar-se nessa noite. Aleluia, meu Deus!
Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra bastante conhecida, no qual Deus ele colocara no meu coração, e esta campanha pela qual o Senhor colocou no coração dos teus servos, eu creio que se você crer, se você tomar de posse, você irá apalpar o teu milagre. Se você crer e se você tomar de posse, grandes coisas virão por aí, porque Deus ele tem grandes propósitos, como já foi falado. Deus ele tem projetos para aquele e aquela que estão debaixo da sua poderosa presença. Meus irmãos, nós sabemos que Israel era o povo escolhido por Deus. Israel, no período da palavra que nós acabamos de ler, estava vivendo o período do reino dividido, também o período dos reis. Nós sabemos que Israel havia sido dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E nós sabemos que no tempo em que o profeta Eliseu viveu, ele estava pregando, ele estava profetizando, fazendo milagres no reino de Israel. E nós sabemos que Eliseu, ele é nada mais e nada menos que sucessor do profeta Elias. Elias, autorizado por Deus, recebendo a orientação de Deus. Deus ele fala para Elias: olha, Elias, você irá ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta no teu lugar. Eliseu, ele foi escolhido por Deus para suceder o ministério de Elias. Elias, então, ele vai e cumpre a palavra do Senhor. E o texto vai nos dizer que Eliseu, ele vai ser chamado pelo Senhor. Ele vai começar, então, a caminhar com Elias. Eliseu, ele vai começar a andar com Elias. Ele vai ser preparado juntamente quando ele está andando com Elias. Algo que eu aprendo já aqui é que quando alguém anda com quem é homem de Deus, automaticamente ele vai ter uma boa influência e ele vai também se tornar um homem de Deus. Quando uma mulher anda com uma mulher de Deus, automaticamente ela vai se tornar também uma mulher de Deus. Agora, quando eu ando com quem não é para andar, automaticamente eu começo a ser influenciado a fazer o que não agrada a Deus. Mas Eliseu, ele anda com Elias, então ele vai também se tornar um homem de Deus. A Bíblia vai dizer então que Elias, ele vai ser levado pelo Senhor numa carruagem de fogo. Mas antes de Elias ser levado, ele vai fazer a seguinte pergunta para Eliseu: olha, Eliseu, antes do Senhor me tirar de ti, pede o que você quiser. O que você quer, Eliseu? A Bíblia vai dizer então que Eliseu, ele vai fazer um pedido totalmente diferente. Ele não vai pedir fama, ele não vai pedir sucesso, ele não vai pedir dinheiro. Não, Eliseu, ele vai pedir a presença. Eliseu, ele vai pedir mais de Deus. Porque Eliseu entendia que o dinheiro iria passar. Eliseu entendia que a fama ia passar. Ele também entendia que o prestígio, se ele tivesse pedido, iria passar. Mas a presença de Deus, quando ela é concedida a alguém, ela permanece. Eu vou dizer de novo: a presença de Deus, quando ela é prometida e
dizendo nessa noite para nós: se tu pedir a presença, você vai estar pedindo o melhor, porque a presença te sustenta, a presença te guia, a presença quebra a barreira e joga a muralha por terra. A presença faz o inferno bater em retirada e Satanás cair por terra. Nessa noite, Deus está dizendo: peça menos da terra e peça mais do céu. Peça menos carne e peça mais o Espírito Santo. Peça menos fama e peça mais intimidade. Ele está dizendo: eu tenho algo novo para derramar sobre pessoas aqui, embaixo, terrestre. Eu tenho poder para derramar sobre a minha igreja uma unção nova, uma unção diferente. Eu tenho para derramar e você vai ser usado nessa terra. Levassúria, na noite, Maia, Sou. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu tenho mais do meu Espírito para derramar. Eu tenho mais dons a perceber alguém aqui. E se você ficar na minha presença, se você permanecer na brecha, eu vou dar mais. Eu vou dar mais. E você será uma bomba atômica na minha mão. Você será um instrumento afinado na minha mão. E o inferno não vai prevalecer, mas a vitória vai ser sua. Eliseu, ele fala para Elias: olha, Elias, eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que há em você. Ele estava dizendo: Elias, eu quero mais de Deus, eu quero mais porção, eu quero ser mais usado. Elias, eu quero que Deus me dê mais do que Ele te deu, porque quem tem Deus como prioridade aceita coisas grandes, quer coisas grandes. Deus está dizendo: não pense pequeno, porque você serve a um Deus grande. Não pense em ter coisas minúsculas, porque eu tenho coisas grandes para derramar sobre a tua vida. Eliseu, ele fala: eu quero mais, eu quero que Deus me dê mais. Elias, então, ele é levado pelo Senhor, é concedido o desejo e a petição que Eliseu havia feito. Olha o que Deus está falando: aquilo que Eliseu estava pedindo, Deus havia concedido. Eu vou dizer de novo: aquilo que estava sendo pedido pelo homem, Deus havia entregado na mão dele. Nessa noite, se tu crê, Deus está dizendo: aquilo que você estava pedindo, aquilo que você estava apresentando em oração, Ele já está abençoando, Ele já concedeu, Ele já liberou a palavra. Esse tu crê, Evassúria, Terraisou, quando tu chegar em casa, as coisas vão estar diferentes. Quando tu chegar em casa, o que estava enrolado já estará desenrolado. Jamais sou terrestre súbia. Deus está dizendo: o que estava quebrado, Ele já está concedendo. O que estava fora do lugar, Ele está colocando de volta. Nessa noite, o céu está sendo movimentado. O mundo espiritual está se movimentando. Assim diz o Senhor: me levantei nessa noite para resolver o que você não pode resolver. Me levantei nessa noite, Abassúria, para quebrar as algemas que foi colocada. Me levantei nessa noite para quebrar o laço que havia
macumbaria que havia sido feita. Me levantei nessa noite para te dar vitória. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Eu sinto a presença do Senhor aqui nesse tabernáculo. Eliseu, ele vai receber mais. Deus está dizendo: aquilo que você pediu, eu tenho mais. Eu vou dizer de novo. Deus está falando: aquilo que você pediu, ele tem mais. Ele vai fazer muito mais do que você está esperando. Eliseu então se torna profeta do Senhor em Israel. Ele começa a ser usado por Deus com milagres. Olha que interessante, a maneira como Deus usou Elias é totalmente diferente da maneira como Deus usa Eliseu. Deus estava falando: olha, com cada um eu tenho um mistério. Uns eu uso de um jeito, outros eu uso de outro jeito. Tem alguém que deve estar falando: Senhor, eu queria ser usado como aquele irmão, eu queria ser da revelação igual aquele irmão. Mas Deus está dizendo: com cada um eu tenho um propósito, com cada um eu tenho um mistério. Da forma como eu te chamei, é da forma como eu quero te usar. Não fique se comparando: ah, Senhor, mas aquele irmão prega tanto, eu queria pregar do jeito que ele prega. Deus está dizendo: da maneira como eu te levantei, é da maneira que eu vou te usar. Para de se comparar com os outros. Eu te chamei diferente, eu te dei uma unção diferente. E assim diz o Senhor: faz a obra, prega a palavra, louva da maneira como ele te chamou. Porque ele está dizendo: quando tu louva, quando tu prega, eu faço a obra. Aleluia, meu Deus! Ah, Senhor, mas aquele irmão prega tão bem, aquele jovem canta tão bem, eu queria ser assim. Cada um Deus chamou de uma maneira. Eliseu vai ter o seu ministério, sim, mas não vai ser da mesma maneira que foi Elias, não. Josué vai assumir o povo, mas não vai ser da mesma maneira como Moisés, vai ser diferente. Deus está dizendo: com você eu tenho algo diferente. Eliseu então, ele começa o seu ministério, ele começa a fazer milagres. Deus começa a se manifestar através de Eliseu. A Bíblia vai dizer então que Naamã, general do exército da Síria, era um varão valoroso. A Síria era um povo inimigo do povo de Deus, porque a Síria, ela procurava, já teve confrontos com Israel, eram inimigos. A Síria era um povo distante, pagão, que não servia ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que Naamã, comandante ou general do exército da Síria, ele era muito respeitado, ele era um homem valoroso. E olha só o que o texto diz: porque através dele o Senhor deu vitória para a Síria. Olha o que o texto está dizendo: através dele o Senhor deu vitória. Ele não conseguiu a vitória porque ele era bom, ele não conseguiu a vitória porque ele não estava muito, não. A Bíblia diz que o Senhor deu vitória através dele. Se Deus não é comigo, eu não tenho vitória. Se Deus não é comigo, nada dá certo. Ele achava que era porque ele era bom. Eu acredito que Naamã pensava que a vitória estava
era o cara, não. É porque o Senhor estava entregando a vitória. A Bíblia vai dizer que ele era um grande homem, era respeitado. Ele era varão valoroso para o seu Senhor. A Bíblia não diz que ele era varão valoroso para Deus, não. Era para o rei dele, o Senhor dele. E a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que ele tinha lepra. Olha que interessante, ele tem nome, ele tem fama, ele tem prestígio, mas ele está doente. A fama, o prestígio, aquilo que ele tinha de precioso, não podia curar ele, não tinha poder de curar ele. Deus está dizendo, tem homem lá fora que é milionário, tem tudo, mora em mansão, tem casa na praia, mas a vida espiritual só Deus sabe. É depressão o tempo todo, é síndrome do pânico o tempo todo. Ele tem tudo, mas não tem nada. Ele tem o dinheiro, mas a alma está vazia. Enquanto isso, Deus está falando, quem está dentro da minha casa pode morar numa casa simples, pode morar numa rua de barro, pode ter a casa de telha, pode ter só 2 cômodos, mas tem a presença, tem a presença. Quem tem a presença tem tudo. Agora quem não tem a presença não tem nada. O que adianta eu ter Corolla, eu ter Civic e não ter a presença? O que adianta eu ser empresário, bem sucedido na terra, mas não sou conhecido no céu? Não adianta de nada. É por isso que nessa noite Deus está dizendo, você pode ser simples, você pode não ser rico, mas a minha presença está na tua vida. E quando você pensa que vai acabar tudo, que não vai ter mais jeito, eu me apresento e te mostro o contrário, que apenas está começando e que eu sou Deus da tua vida. Namã, ele tinha dinheiro, ele tinha prestígio, mas nenhuma dessas coisas poderiam curar ele. Ele estava com lepra, uma doença que era considerável, sem cura. Então a Bíblia vai dizer que havia acontecido algo. O exército, num confronto contra Israel, havia levado uma menina ainda pequena, cativa, para a Síria. E ela ficou na casa de Naamã, sendo serva da esposa de Naamã. A Bíblia vai dizer que esta menina, ela vai chegar até a sua senhora e ela vai dizer, olha, se o meu Senhor fosse em Israel, o profeta que está lá poderia curar essa doença. Olha que interessante, a menina foi levada prisioneira, ainda pequena, ou seja, muito nova. Mas você não vai ler no texto a menina murmurando, não. Você não vai ler no texto a menina amaldiçoando, mas você vai ver no texto a menina abençoando. Olha o que Deus está dizendo, no meio da luta é no meio da prova. É aí que Ele quer ver se a gente vai murmurar, se a gente vai amaldiçoar, ou se a gente vai ser fiel e vai abençoar. Essa menina, ela não murmura. Essa menina, ela não diz palavras tópicas contra o seu Senhor, mas ela fala para a esposa dele, olha, se ele for para Israel, ele vai ser curado. Olha que interessante, ele tinha ouro, prata, bronze, ele tinha prestígio, tinha fama, mas o que ele tinha de mais precioso na casa dele era uma serva de Deus que conhecia o Senhor. Olha que interessante, ele não sabia, mas o que ele tinha de precioso na casa dele era uma menina que servia ao Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo, valorize aquilo que Ele te deu. Você fala, eu não tenho nada, Senhor, eu não sou nada. Deus, Ele diz, você tem tudo e eu
eu sou tudo na tua vida. Você pode não ter as coisas da terra, mas as do céu. Você procura, busca e eu libero. Você procura, busca e eu abençoo. A Bíblia vai dizer então que Naamã vai falar com o rei da Síria. Ele vai dizer: olha, a menina israelita disse que se eu for a Israel, eu serei curado. O rei então fala para ele: olha, Naamã, então vai até Israel. Eu enviarei uma carta ao rei de Israel, dizendo que você está indo para lá para ser curado. Olha que interessante, ele vai, e quando a Bíblia nos menciona que o rei recebe a carta, o rei de Israel rasga suas vestes e fica completamente preocupado, porque ele estava dizendo: como é que eu vou curar esse homem da lepra? Olha que interessante, Naamã vai receber a cura, ou vai começar um processo para receber, quando ele se posiciona. Eu vou dizer de novo, ele vai começar a mudar de vida quando ele começa a se posicionar. Deus fala para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, então falarei contigo. Olha o que Deus fala para Ezequiel: antes de eu falar com você, primeiro põe-te em pé. Deus fala para Elias: ó Elias, levanta-te. Deus ele fala para Elias: levanta-te. Depois que ele se levanta, Deus fala: vai a Sarepta. Antes de Deus mandar a localização, o caminho que você vai trilhar, aonde você vai ter que caminhar até chegar do outro lado, primeiro ele fala: levanta-te. Porque se você não se levantar, como você vai ir? Como é que alguém vai dirigir um carro se o carro ainda não foi ligado? Não tem como. Deus está dizendo nessa noite: quando você se posicionar, aí sim eu começo a fazer aquilo que eu prometi. Mas se você ficar parado, assim, se Naamã tivesse ficado parado, ele iria morrer. Se Naamã tivesse ficado na zona de conforto, ele iria morrer. Mas ele sai da zona de conforto. Ele está dizendo: eu vou para Israel. Deus está dizendo nessa noite: quer ver o milagre acontecer? Quer ver as coisas fluir na tua vida? Comece a se posicionar. Porque se você se posiciona, você está dizendo: Senhor, eu vou fazer a minha parte e esperar o Senhor cumprir com a sua. O rei de Israel fica desesperado. A Bíblia então vai dizer que ele fala: olha como o rei da Síria procura ocasião contra mim, porque ele está mandando um homem leproso para mim curar. Aí o profeta Eliseu fica sabendo do que o rei havia feito. Olha que interessante, o texto vai dizer que Eliseu é homem de Deus. O próprio texto, a própria palavra de Deus está testificando que Eliseu era homem de Deus. Olha que interessante, coisa boa é quando eu posso ser nomeado homem de Deus, porque hoje em dia Deus olha para a terra e é difícil ele achar alguns que ele pode falar: esse é homem meu, esse é homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Irmãos, como foi falado aqui já, o pecado está tão grande que está difícil para Deus olhar para a terra e ver homem e mulher fiéis a Ele, mas ainda existe, porque sempre tem um remanescente. Em Israel estava quase todo corrompido o povo, mas havia um que era homem de Deus, Eliseu. O mundo estava corrompido, mas quando Deus olha para a terra, ele vê um justo, Noé. Ele contempla Noé. A Bíblia
Bíblia vai dizer então que Eliseu fala: olha, fala pro rei de Israel, mandar Naamã vir até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha que interessante, o tempo havia passado, a situação estava crítica, mas ainda havia profeta de Deus na terra, ainda havia profeta ou boca de Deus na terra. Deus está dizendo: eu levantei profetas neste lugar, e o Senhor está dizendo: através de ti eu vou falar com a minha igreja, através da palavra que eu vou te revelar, eu irei falar com a minha igreja. Tu é profeta, tu és profeta meu, mas o Senhor diz essa noite: fala o que eu tenho mandado você falar, doa a quem doer. Irmão Esdras, mas é pecado, é correção, é estreito. Fala o que Deus está mandando, porque profeta não fala o que ele quer, mas profeta fala o que Deus manda. Nessa noite ele está dizendo: não temais o homem que pode matar o corpo, mas temais aquele que é poderoso, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é enviado até Eliseu, Naamã, e a Bíblia vai dizer que ele se coloca à porta da casa de Eliseu. Meu Deus, aleluia! Quando ele se coloca na porta, quando ele se posiciona e se coloca na porta certa, ele vai receber a cura. Irmão Esdras, eu não entendi. Deus está dizendo: quando você bate na porta certa, você vai ver o resultado. Esdras, eu ainda não entendi. Quando a situação aperta, eu vou para a porta do sogro, eu vou para a porta dos vizinhos, eu vou para a porta dos amigos, mas eu não bato na porta do céu. Deus está dizendo: quando você bater na porta certa, que porta é essa, Esdras? A porta do céu. Aí você vai ver o milagre acontecer. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente bate em tantas portas por aí, mas esquece de bater na porta do céu. Deus está só te esperando, Deus está só me esperando. Ele está dizendo: esse mar eu quero abrir, essa muralha eu quero jogar por terra, esse gigante Golias eu quero derrubar, mas é necessário você bater na porta certa. Não, irmão Esdras, mas eu vou na casa da minha amiga, ela vai me ajudar. Não, irmão Esdras, mas eu vou contar o que está acontecendo para minha vizinha, ela vai me ajudar. Deus está dizendo: ela pode ouvir o que você tem a dizer, mas não vai te ajudar em nada. Mas se você bater na porta do céu, rebarula, súbia, canta, Deus está dizendo: se você bater na porta do céu, o que estava morto vai ressuscitar. Pode ter 4 dias de morto, mas quando bate na porta certa, tem que ressuscitar. Se tu bateu na porta certa, o fluxo de sangue que há 12 anos estava em ativa vai ter que ser retirado, porque a porta certa é Deus, a porta certa é o céu. E Deus está dizendo nessa noite: qual porta você tem batido primeiro? Meu Deus, aleluia! Ele vai até a presença de Eliseu, ou até a casa, a porta de Eliseu. Eliseu não sai para receber Naamã, mas envia o mensageiro. Olha que interessante. Ele não sai, ele não precisa nem sair para a cura ser liberada. Deus está dizendo: apenas a palavra
Mas o profeta vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes, e ali você será curado. Olha o que Deus está falando para Naamã. Naamã, já está liberada, mas antes de você receber, faz a tua parte. Olha aí, Jesus! Qual é a minha parte? É mergulhar 7 vezes. Essa é a sua parte. A cura vem do Senhor. Glória! Mas Naamã, ele fica totalmente decepcionado, porque na cabeça dele ele estava dizendo: com certeza o profeta vai sair, vai tocar e eu vou ser curado. Eu sou general, eu sou homem importante, então ele tem que sair e me receber. Que coisa é essa do profeta não quer sair para me receber? Palavras minhas, acredito eu acredito que Naamã talvez deve ter falado: ele sabe quem eu sou, ele sabe qual posição eu tenho, ele sabe com quem ele está falando. Eliseu não estava nem aí com quem era Naamã, ele somente fez a vontade de Deus. Deus estava ensinando para Naamã: Naamã, as coisas não são do jeito que você quer, as coisas não são na hora e no momento que você quer, não. As coisas são na hora que eu quero, do jeito que eu quero e da maneira que eu quero fazer. Não é do teu jeito, Naamã, mas é do meu jeito. A Bíblia vai dizer então que Naamã fica zangado. Ele sai então todo zangado, dizendo: eu pensava que seria fácil, eu pensava que ele iria tocar e já seria curado eu, mas não era da maneira que Deus queria fazer. Olha que interessante, Naamã pensou que seria do jeito fácil. Deus me fez uma promessa: eu não vou passar por nada, eu não vou cruzar rio nenhum, não vai ter tempestade, eu vou receber e vai ficar tudo bem, vai ser só glória. Deus está dizendo: não vai ser fácil. Se for fácil, eu fico soberbo. Se for fácil, eu largo a presença, porque o que vem fácil, vai fácil também. Mas Deus quer nos ensinar a nós sermos perseverantes. Ele estava dizendo: Naamã, você vai ter que mergulhar 7 vezes, e quando você mergulhar 7 vezes, aí sim a cura vai ser liberada. Naamã vai embora, vai zangado, mas a Bíblia vai dizer que os servos dele vão falar: olha, pai, eles chamam ele de pai. Olha, pai, se o profeta tivesse falado para você fazer algo difícil, porventura você não faria. Quanto mais ir até o rio e mergulhar 7 vezes. Aí olha o que ele estava dizendo: mas Abana e Farpar, rios de Damasco, não são porventura melhores do que os rios de Israel? Mas Deus estava dizendo: Naamã, não é do jeito que você quer, o mistério está no Jordão, é lá que eu quero que você vá, é no Jordão, é lá que eu te quero, Naamã. Não é em Abana, não é em Farpar, rio de Damasco, que eu vou fazer milagre, mas o milagre vai ser feito no Rio Jordão. A tua missão, o que você tem que fazer é ir e mergulhar. O milagre já está pronto para ser liberado, mas será que você quer ir para o Jordão e mergulhar 7 vezes? Deus está dizendo nessa noite para alguém: para receber tem que descer. Para receber tem que descer. É verdade. Deus fala para Josué: olha, eu já entreguei a cidade de Jericó em vossas mãos, portanto, vocês vão durante 7 dias rodear a cidade, e no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, e aí as muralhas vão cair por terra. Deus não poderia ter jogado as muralhas por terra na hora ali, poderia, mas Deus estava dizendo: eu quero que a igreja, eu quero que o meu povo faça a parte dele, porque se
se Deus fizer tudo fácil para nós ficamos mimados, nós ficamos soberbos. Na hora que Deus não quiser fazer, eu saio da igreja. Na hora que Deus não quiser conceder, eu largo a presença dele. Mas Deus está dizendo, ele está nos ensinando para nós sermos mais perseverantes. Nós temos que pagar o preço, nós temos que passar o processo, porque depois do deserto vem a terra prometida. Deus está dizendo, depois desse deserto que você terminar de passar, tem uma terra que mana leite e mel te esperando, e não vai ser qualquer coisa, mas vai ser coisa grande. Naamã entende então que ele só receberia a cura quando ele descesse e mergulhasse. Ele vai então até o Jordão e ele começa a mergulhar. Deus está dizendo, é tempo da igreja não nadar, não molhar os pés, mas é tempo da igreja mergulhar. Ele está dizendo para alguém, o que você acha que você está vivendo na presença é pouco. Ele quer que você mergulhe. Ele está dizendo, mergulha nessa noite, busca mais, jejua mais, levassura e canta, centra mais no querer do Senhor, sacrifica mais, obedeça mais. Ele está dizendo, mergulha, porque quando tu mergulhar, mistérios serão revelados. Quando tu mergulhar, aquilo que estava travado vai ser destravado. Naamã começa a mergulhar, aí ele mergulha a primeira, não acontece nada. Ele mergulha a segunda, eu imagino ele olhando para a terra e não aconteceu nada ainda. Ele mergulha a terceira, não acontece nada. Mas Deus estava dizendo, Naamã, não está acontecendo nada ainda, mas continua mergulhando. Epa, subianda, epa, séria, canta, epa, saio, Namante, epa, séria, cai, suba. Ele está dizendo para alguém, não está acontecendo nada ainda, mas continua mergulhando. A igreja parece que não vai crescer, né? Canta lá, pastor, mas continua mergulhando. Ou a empresa parece que não vai ter crescimento, mas continua mergulhando, porque ele vai dar o crescimento. Ele estava dizendo, não desista, continua mergulhando. E meu Ezra já faz 3 anos, não aconteceu nada. E meu Ezra já faz 4 anos, não aconteceu nada. E meu Ezra já passou um tempo, não está acontecendo nada. Continua mergulhando na mão, continua mergulhando, porque quando chegar no número máximo, aí Deus fala, é agora que eu vou fazer, é agora que eu vou liberar, é agora, leva a surianda lá, é agora que eu vou fazer o extraordinário, é agora que eu vou derrubar Golias. Davi desce, e quando ele desce, Deus, ele pega e usa Davi, e Golias cai por terra, porque Davi desceu. Deus está dizendo, continua mergulhando, porque está acabando o deserto, está acabando o cativeiro, não vai ser terra, está acabando o tempo de prova, está acabando o tempo de luta, de oração. E quando a exaltação vir, eu faço questão de colocar aqueles que falou na frente para ver o que eu vou fazer, mas continua mergulhando. Naamã continua mergulhando. Olha que interessante. Ele mergulha a 5ª vez, não acontece nada. Ele mergulha a 6ª vez, não acontece nada. Eu imagino Naamã, talvez ele devia estar pensando em parar. Talvez ele devia estar se dizendo, eu não vou mais mergulhar, não está acontecendo nada. Mas mesmo assim ele mergulha a 7ª. E na 7ª mergulhada, leva a súbia. Na 7ª mergulhada que ele dá, quando ele levanta, aquela doença já tinha caído por terra. Quando ele levanta, a pele está limpa como de uma criança
nessa noite. Aquilo que estava te afligindo, a dor nas costas, a dor na cabeça, talvez uma depressão, talvez uma síndrome do pânico, Ele está jogando por terra nessa noite. Nessa noite a cura está sendo liberada. Então vê o milagre. Mas qual foi o segredo para ele ver? Ele não desiste. Se eu desisto, eu não vejo. Bartimeu está ali, mendigo, não está enxergando nada, mas ele ouve Jesus passar. Jesus está passando e Bartimeu então começa a se posicionar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe qual vai ser a vez da multidão? Mandar eles se calar. Mas quem quer milagre não pode desistir. Quem quer mudança de vida não pode desistir, mas tem que perseverar. Ele recebe porque ele perseverou nessa noite. Assim diz o Senhor: persevere, porque ele vai fazer, mas ele quer ver você na perseverança. Não está acontecendo nada, não tem problema, continua caminhando, porque vai chegar a hora que ele vai fazer. Ele recebe a cura, mas para ele receber, precisou mergulhar 7 vezes. Meu Deus é forte. Deus está dizendo: o tamanho do processo não é nada comparado ao tamanho da vitória. Está dolorido, mas o que vai vir após é maior. Eu creio! O que vai vir após vai fazer você lembrar do processo e vai dizer: eu valorizo o que Deus me deu, porque eu precisei passar por isso. Oh, glória! Meus irmãos, vamos nos colocar de pé nessa noite. Oh, aleluia, Senhor! Gostaria de estar orando pela amada igreja. Glória a Deus.